Sim, nós teremos análise episódio por episódio da segunda temporada da série From aqui no canal. Eu sempre recebi muitos pedidos de inscritos para assistir essa série e trazer vídeos sobre ela aqui pro canal. E no momento em que eu comecei a assistir, eu me apaixonei por essa história maravilhosa, então não tinha nem a possibilidade de eu não fazer esses vídeos. Então eu aproveitei que essa semana começou a sair a segunda temporada da série e resolvi fazer aqui as análises, episódio por episódio. Se você é novo por aqui e não conhece a forma como eu faço as minhas análises episódio por episódio das séries, primeiro eu faço um resumo de todo o episódio e em seguida é que eu comento sobre ele. Então bora pro resumo desse primeiro episódio da segunda temporada. E o episódio começa com o Boyd tendo um pesadelo e acordando lá naquele mesmo lugar em que ele estava no final da primeira temporada. Acho que a gente pode chamar de poço. Não tem água, mas é um poço. Ele até tenta subir se segurando nas paredes, mas não consegue. Enquanto isso, a gente vê o ônibus chegando na cidade e uma das pessoas que tá lá dentro aparentemente sabe que aquele lugar que eles chegaram não é legal. Ele fica tão nervoso que vomita em um outro cara. A motorista do ônibus para e manda todo mundo descer. Lá na casa da colônia tá um caos, por causa do que acabou de acontecer, né, com o rádio e a tempestade, mas em meio a esse caos, o Jade vê o ônibus lá fora, que acabou de chegar, avisa pra dona e eles juntam uma galera pra ir lá. Quando eles chegam lá, a Julie e o pai dela já tinham chegado na casa deles, e visto que a casa desabou e a mãe dela ficou lá embaixo, então eles pedem ajuda de algumas dessas pessoas do ônibus pra tentar tirar a mãe dela de lá. Então, eles vão e o restante das pessoas fica lá no restaurante. Quando eles estão tirando as coisas, a casa começa a desabar e eles ficam presos lá embaixo. De todo mundo que ficou preso lá embaixo da casa, que estava lá ajudando, só uma dessas pessoas consegue sair, que era um dos meninos do ônibus. Os outros, incluindo o Jim, ficam presos lá. E eles até tentam tirar eles, mas o problema é que já tá anoitecendo, então eles são obrigados a deixar eles lá escondidos até o dia seguinte, torcendo para que os monstros não achem eles. A galera do ônibus tenta ir embora, mas a dona e o Kenny pegam as armas e fazem todo mundo ficar lá. Bem, nem todo mundo, porque alguns saem correndo. Enquanto isso tudo acontece ali na frente do restaurante, a Tabitha e o Victor estão lá embaixo, naquela caverna, que a gente acaba descobrindo que é onde os monstros dormem. Eles conseguem achar uma saída para a floresta e saem correndo de lá, ainda bem, né? Outra coisa que acontece aí em meio a tudo isso é que lá no poço em que o Boyd tá, ele ouve a voz de alguém lá em cima. Essa pessoa joga uma corda pra ele, ele sobe e encontra lá um cara amarrado. E esse cara diz pro Boyd que ele precisa que o Boyd mate ele. E assim termina o episódio. Bora começar falando sobre o Boyd, então. Onde é que vocês acham que ele está? Pause o vídeo e comenta aqui embaixo. Quando eu terminei de assistir o episódio, primeiramente eu achei que ele tava lá no farol, aquele farol que ele e a Sarah tinham visto assim de longe. Eu achei que ele tinha entrado na árvore e tinha sido transportado pra lá. Eu acredito que esse seja o primeiro pensamento de todo mundo. Mas agora eu já não penso mais isso. Eu acho que ele foi transportado pra algum outro lugar. E por quê? Aquele lugar onde ele tava preso tinha tudo pra ser um poço. De verdade, falando sério. Parecia um poço mesmo, por mais que não tivesse água. Ele é um buraco relativamente estreito, bem alto. Ele tem aquela corda lá em cima enrolada, né, que seria para você descer o balde para pegar a água. E olha a localização do tal do farol. Em uma colina. Quem é que faz um poço dentro de um farol em cima de uma colina? Na verdade, quem faz um poço dentro de um farol? Então assim, eu não acho mais que o Boyd foi parar no farol, eu acho que ele foi parar em algum outro lugar. A Sarah, eu já não tenho certeza, pode ter ido parar no farol sim, porque por mais que ela tenha dito pra ele, entra aí que eu tô logo atrás de você, tipo, tô indo junto com você, ela pode não ter entrado na árvore, porque ela tava vendo aquele menininho lá na floresta, né, e ela pode ter só colocado o Boyd pra ir, pra proteger ele, porque ele tava machucado, não aguentava mais andar, e ela mesma pode ter, depois de deixar ele ali, ido correndo pro farol, ou ido pra algum outro lugar. Ou até mesmo também existe a possibilidade dela ter entrado em seguida e ter sido transportada para outro lugar, porque a gente não sabe exatamente como é que funcionam essas árvores ainda, né? Você entra ali e é transportado para algum lugar, mas toda vez que você entra ali, você é transportado para aquele mesmo lugar? Não sabemos ainda. Então ele pode ter ido parar em outro lugar e a Sarah pode estar lá no tal do farol, mas eu não acho que aquele ali é o farol. Se você acha, me conte por que você acha que aquele ali é o farol. Porque é muito estranho um poço dentro de um farol, eu acho, né? Mas eu não entendo de faróis. Quem sabe? Agora, aquele cara que tá lá em cima preso, que pediu pro Boyd matar ele, eu nem me arrisco a dizer quem é aquele cara, porque não passa nem um fiozinho de teoria pela minha cabeça de quem é ele. Eu tô muito curiosa pra saber quem é ele, pra ver tudo que ele vai falar, mas uma coisa que eu tô mais curiosa ainda é pra saber como é que ele jogou aquela corda, gente. Porque ele tá amarrado assim, na parede.
E não parece que dá pra ele andar, porque ele tá preso assim. Então como é que ele jogou a corda? Explica pra mim. Eu até pensei, vai que ele fez com a perna, jogou a perna assim pra frente, mas olha essa imagem. Não tem como ele ter jogado a corda com a perna. Então uma explicação seria outra pessoa ter jogado a corda pra ele, mas não parecia ter outra pessoa ali. Por mais que ela pudesse ter ido embora antes dele subir, não parecia ter outra pessoa ali, mas a gente sabe que a qualquer momento vai ter outra pessoa ali. Porque ele falou pro bode quando ele subiu que eles não teriam muito tempo. Então provavelmente vai chegar alguém ali para o quê? Para dar comida e água para ele. Porque se não tivesse ninguém alimentando ele, dando água, ele já teria morrido há muito tempo. Porque olha a situação daquele cara, pelo amor de Deus. Tem alguém indo lá dar comida para ele, com certeza. Tá dando bem pouquinho, porque o bichinho tá ruim, mas tem alguém indo lá dando comida e água. Mais água do que comida. E eu não acho que o bode vai querer matar ele, não. Até porque o bode tem muitas perguntas para fazer pra ele, né? Tipo, quem é você? Que lugar é esse? O que a gente tá fazendo aqui? Como é que a gente sai daqui? Tem muita coisa pra ele perguntar. Então ele não vai querer matar o cara, mas eu não acho que vai ter muito tempo pra ele fazer essas perguntas pro cara, porque como eu acabei de falar, muito provavelmente já tá chegando alguém lá pra dar a comida e a água do cara. Então eu acho que o bode vai conseguir fazer algumas perguntinhas bem bestas pra ele e vai ser só isso. Até porque até agora essa série não trouxe nenhuma respostazinha sequer pra gente. Não vai ser no primeiro episódio da segunda temporada que vai trazer. Aproveitando então esse gancho do bode, vamos falar sobre essas árvores que transportam pra Deus sabe onde. Eu acredito que essas árvores sejam um indicativo de que aquele lugar consegue mexer não apenas com o espaço, mas também com o tempo. Então eu acho que a gente está prestes a entrar numa questão de loop temporal na série. A primeira temporada, inclusive, já trouxe até um indicativo disso, quando eles chegaram lá na floresta e encontraram aquelas garrafinhas, né, que tinham coisas dentro. O bode pegou uma e tinha uma data dentro, 1980. Sei lá, tinha alguma data lá escrita lá dentro. Então ali pode ser o quê? Pessoas que foram lá daquelas épocas e deixaram as suas garrafinhas lá. Viram que tinha uma garrafinha de cada ano ali. A pessoa daquele ano foi lá e deixou uma garrafinha do ano em que ela vive lá. Outro indicativo de loop temporal é aquela história da pulseira da Tabitha que ela fez pro marido dela, ela tinha perdido, e a pulseira apareceu lá naquele lugar, só Deus sabe como. Então eu acredito que esse lugar misture épocas diferentes e até mesmo me arrisco a falar dimensões diferentes. Ou seja, aquela mesma pessoa existe em várias outras dimensões diferentes e em uma situação diferente naquele mesmo lugar, mas em uma situação diferente, ou de repente com uma personalidade diferente, mas sendo aquela mesma pessoa. Tem inclusive até um filme que eu já fiz crítica aqui no canal que fala muito sobre isso. Ele aborda esse negócio do loop temporal e meio que dimensões diferentes, que é Coherence. Vou deixar o card aqui pra você assistir. Eu acho que essa série tá caminhando muito pra esse lado. Até porque, meu povo, eles estarem mortos e terem ido pro limbo seria uma explicação muito idiota e batida, nem um pouco digna dessa história maravilhosa. Deus nos livre de um desfecho desse. E vamos falar então da grande chave para o próximo episódio, o menino do ônibus. Não só para o próximo episódio, eu acho que para a temporada inteira esse garoto é uma grande chave. Esse menino do ônibus tá tirando o sono de todo mundo que assistiu o episódio essa semana, porque tá todo mundo se perguntando como que esse menino sabe sobre esse lugar. Se ele sabe sobre esse lugar, ele já esteve lá. Se ele já esteve lá, como é que ele saiu de lá? O meu palpite é que ele nunca esteve lá exatamente, fisicamente, mas sim que ele pode já ter tido visões ou sonhos sobre o lugar. A gente já viu que na série algumas das pessoas que estão ali têm visões. Não é muita gente, é bem pouquinho, mas algumas têm. O Victor, o Ethan, o Jade, até a Sarah também. Essas pessoas meio que conseguem se comunicar com alguma coisa que existe ali naquele lugar. O meu chute é que esse menino do ônibus, que eu não me lembro o nome, ele também tenha esse tipo de visão, mesmo que ele nunca tenha estado ali. Talvez ele tenha alguma ligação com o lugar que mais pra frente a gente descubra, mas não que ele já tenha pisado ali, mas que ele tenha visões e sonhos sobre o lugar, e essa é a forma como ele conhece o lugar. E é por isso que ele sabe que ali não é coisa boa. Essa é só a minha opinião, é teoria, tá? E por falar em visões, um ponto importante que eu preciso discutir aqui com vocês também é sobre o fato de não parecer ter apenas uma, vamos chamar assim, gente, não sei o que é, ninguém sabe, mas vamos chamar de entidade naquele lugar. Ali parece ter o bem
e ter o mal. Porque essa galera, esses poucos que têm as visões, eles têm visões boas, que direcionam, que ajudam, que protegem, e tem visões ruins, que são a maioria das visões do Jade, que ele tem visões com aqueles jump scares, né? Ele viu o cara morto lá dentro daquela tumba, sei lá o que que era, ele viu aquele boneco dando um susto nele também, ele vê aquele símbolo que a gente não sabe se é uma coisa boa. O próprio Ethan fala sobre isso do símbolo, quando eles estão lá fuxicando no quarto do Victor no episódio. O Ethan fala pra ele que ele não sabe se aquele símbolo é uma coisa boa. Fala que existem símbolos bons e existem símbolos ruins que fazem você fazer coisas boas e fazem você fazer coisas ruins. Então eu acredito que tenha essas duas entidades ali dentro daquele mundinho, a boa e a ruim. A boa tentando fazer a galera sobreviver e a ruim tentando acabar com a raça de todo mundo, que é o caso dos monstros, que é o caso daquele negócio que ele viu, o Boyd viu lá na floresta, né, com aquelas teias de aranha. Então ali claramente tem dois lados desse sobrenatural, vou colocar entre aspas, porque a gente na real não sabe se trata de algo sobrenatural ou de algo científico. Inclusive essa é uma pergunta minha pra você, o que você acha? A história se trata de algo sobrenatural ou de algo científico? Comente aqui embaixo e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana agora vai ter análise dos episódios de From, tá bom? Beijinhos e até a próxima!